E para cumprir o propósito de levar o conhecimento, a educação e inspirar professores de direito, estamos recebendo hoje a Andresa Querino para dar início ao nosso episódio número 11 do Direito na Escola Cast. Eu sou a Natália Araújo. Eu sou a Fran. E eu sou a Andresa Querino. E juntas nós somos o Direito na Escola Cast. Então bora iniciar essa conversa com você, Fran. Bora. Andresa, é um prazer poder ter aqui você conosco. E uma pergunta. O que te credencia a estar aqui hoje no Direito na Escola Cast? Hoje eu sou professora contratada universitária de Direito Previdenciário na Faculdade de Direito de Contagem. Ou seja, eu sou uma professora de Direito hoje contratada. Que show! Que maravilha, né? Já tô curiosa aqui para poder saber um pouquinho mais dessa história. Mas antes de tudo, você sempre quis ser professora? Então, não. Não. É um não tão seco. Não é que eu não queria ser professora, mas é aquela questão, né? Eu sempre sonhei em ser advogada. Desde os 4 anos de idade que eu seria advogada. E aí eu sempre falei, vou ser advogada, brincava de escritório, tudo, de dar aula, mas assim, nunca foi aquele sonho todo. E aí as oportunidades foram aparecendo, também acho que eu galguei alguns caminhos, e aí por isso eu virei professora universitária. Mas antes de contar a minha história, eu tenho que fazer uns agradecimentos, né? Porque antes que a gente esqueça. E aí, primeiro ponto, eu queria agradecer aos meus pais que me deram essa oportunidade, que se não fosse eles, eu não seria ninguém nessa vida. E eu queria agradecer também o presidente da subseção de contagem, Dr. Rogério Lisboa, que me apoia demais, porque se vocês não sabem, eu também sou presidente do Direito na Escola da OAB Contagem. E assim, nessa parte da OAB eu queria muito agradecer ele. E já na questão do contrato, eu queria agradecer a Kênia, que foi um membro do Direito na Escola. E acabou que a gente se conheceu através do Direito na Escola. Ela foi dar uma aula, palestrou e tal. E ela me conheceu como referência e eu virei professora na universidade, que hoje ela está como coordenadora. Ah, então peraí, você falou alguma coisa muito importante, muito interessante. Você entrou em contato com a Kênia por interesse? Não. Não, momento nenhum. Calma aí que não foi isso que aconteceu. O que acontece? Eu comecei minha história dentro do Direito na Escola. Antes era o AB Vai à Escola. Eu era secretária adjunta. E aí, a partir do ano passado, 2022, eu entrei como presidente do Direito na Escola. Era o AB Vai à Escola, mudamos o nome. E aí, a Kênia surgiu do nada. O que acontece do nada? Tinha uma palestra de bullying, cyberbullying. E a Kênia, ela é referência em direito penal. E aí eu convidei ela para poder participar do Direito na Escola. Ela falou assim, Andresa, eu vou. E aí ela deu 1, 2 palestras e pronto. E aí ano passado, não sei ao certo quando que ela ficou como coordenadora, não sei quando ela entrou como coordenadora. E aí, no começo desse ano, ela me ligou numa quarta-feira à noite perguntando se eu gostaria de dar aula na faculdade que ela coordena hoje em Direito Previdenciário, que eu era referência na área, que ela me conhecia, e se eu gostaria. Eu falei assim, sim, amanhã estarei aí lindamente dando aula. Qual o horário que eu preciso ir? E aí eu comecei a dar aula. Então, não teve pretensão nenhuma, não fui atrás dela, eu não bati na porta, nem nada disso, não foi nenhum interesse. O que acontece? A gente acabou se conhecendo e surgiu essa oportunidade esse ano. Que ótimo. E você, enquanto presidente de uma comissão, tem um encargo muito grande de trabalho, você tem que realmente auxiliar as pessoas. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Mas você acredita que você tirou vantagem de ter esse cargo e ter essa oportunidade? Eu pergunto porque muitas pessoas que vão estar nos vendo e ouvindo podem pensar isso também, como outras pessoas que não estão aqui pensam e até comentam.
E hoje eu estou aqui diante de duas presidentes de comissão de direito na escola e eu, presidente de uma comissão estadual de marketing jurídico. Qual é o seu posicionamento sobre esse assunto? Porque é importante a gente registrar. Você teve vantagem? Não teve vantagem nenhuma. O que acontece da questão de ser presidente de uma comissão? Acaba que o fato de você ser presidente, você tem mais contato com outras pessoas. Ponto. As pessoas dentro da comissão, elas te veem como referência daquilo. Apenas isso. Você está lá para ajudar, para auxiliar, você está lá para dar um direcionamento, mas eu não tive vantagem nenhuma mesmo. Eu falo que tudo que eu conquistei foi assim, através do meu esforço, meu trabalho e correndo atrás. Então, o fato de você ser presidente de uma comissão é igual eu falo, você está ali voluntariamente. Você não está ali ganhando nenhum centavo, você faz aquilo de bom grado. Não adianta simplesmente você ser presidente, não fazer nada, ter só um nome, o cargo de presidente. Então, assim, deixando claro, tá, gente? Eu não tirei vantagem nenhuma da presidência do direito na escola. Às vezes as pessoas até comentam, não, talvez o que aconteceu foi o fato de a Kênia ter me conhecido através do direito na escola e saber que eu sou referência em direito previdenciário. Ponto. Fora isso, não teve vantagem nenhuma. É bom esse esclarecimento, até para a gente ver a seriedade desse trabalho que a gente faz aqui dentro. Uhum. E o quanto a gente respeita a OAB, Sim. Entende a importância disso, desse trabalho em conjunto. Agora, sobre a sua preparação. Como que foi isso? Já que você não queria ser professora, já que teve a oportunidade de um dia para a noite, como que isso aconteceu? Assim, foi uma preparação no seguinte sentido. Eu comecei como secretária adjunta na época da pandemia dentro do direito na escola. Então, era o AB vai escola. E aí, acabou que surgiu a oportunidade, eu pensei, vou ser presidente, já que me convidaram, então eu vou ser a presidente do direito na escola. E aí, como que foi essa preparação? Nós participamos, nós damos aulas mesmo. Lá em Contagem ainda tem um formato de, às vezes, palestra e tal, mas nós fazemos isso em várias escolas do município. E aí, como que é essa preparação? Não foi totalmente do nada, né? Eu já vinha dando aulas em outras escolas, de forma voluntária, deixando isso bem claro para os alunos de ensino médio, crianças, EJA. E aí foi o que me preparou para poder começar a dar aula em uma faculdade. O convite aconteceu do nada, de uma noite para o dia. Mas eu acho que essa preparação veio ao longo da trajetória mesmo. Então, assim, o convite foi numa quarta de noite, eu lembro disso como se fosse hoje. A Kênia me ligou numa quarta-feira à noite, perguntando se eu gostaria de dar aula na quinta. E eu falei assim, quinta que vem? Aí ela, não, quinta amanhã. Aí eu falei assim, tá bom. Eu falei desse jeito, tá bom, eu vou. E aí foi algo do nada, porque não tinha aula preparada de direito previdenciário. Nunca estive em uma faculdade dando aula. Isso foi algo do nada. Então, eu acordei no outro dia, preparei minha aula e estou lá com os meus alunos até hoje. Que ótimo! Fazendo uma cronologia sobre essa jornada. Uhum. Você entrou no Direito na Escola em 2020. Isso. Logo assumindo uma diretoria. Uhum. Em 2022, você assumiu a presidência. Isso. E em 2023 veio o contrato. Uhum. Então, foram 3 anos de longa preparação. Exatamente. Para quem está te assistindo e eventualmente deseja essa oportunidade, essa proposta para ministrá-la do dia para a noite, qual é a sua recomendação para ela? Curso de membros, que eu falo com todas que vão participar da comissão hoje. Humildade, porque a gente não começa de cima. Eu comecei como secretária adjunta. Então, eu era, como se diz, o 4º cargo dentro da diretoria. E foi assim, eu cheguei na época na Ana Flávia, que era presidente, falei com ela assim, Ana, você precisa de ajuda e eu tô disposta a trabalhar. Então, assim, para as pessoas que vão começar hoje, é o quê? Curso de membros,
humildade de poder chegar e perguntar, olha, eu não vou começar a dar aula num cargo alto, eu não vou começar já assumindo uma aula. Eu posso te acompanhar, Natália? Eu posso te acompanhar, Fran? Eu posso acompanhar 1, 2, 10, 20 aulas possíveis? Pode. Eu posso tentar dividir com você uma aula? Ainda não estou muito segura. Você dividiria? Eu faço a introdução dos 10, 15 minutos. E estudar, gente. Fazer o curso de membros. Se tiver oportunidade de se aperfeiçoar na pós em docência, que é algo também que eu comecei, vocês sabem também. E assim, se você for entrar hoje para a Comissão de Direito na escola, é isso. Curso de membros, humildade e acompanhe. Peça 1, peça 2, peça 3 e tenha compromisso. Compromisso também é bastante importante, porque não adianta só eu falar com você assim, Nath, eu vou, Fran, eu vou, e chegar lá e a gente não tá se dedicando para aquilo, está empenhado naquilo. A gente quer poder contribuir da É o melhor trabalho forma. do presidente. É o trabalho do presidente que não deixa de interferir no restante. Então, ela foi vista e foi lembrada porque ela executou um trabalho de qualidade, ela executa uma liderança que é muito boa, porque senão, se só convidar, as pessoas não vão participar. Só porque eu te acho bonita, eu sou sua amiga. Então, ela tem feito um trabalho muito bacana. Então, não foram 3 dias ou do dia para a noite, não foi aleatório. Foram 3 anos de trabalho que começou secretariando para aprender administrativo, depois você veio e assumiu uma presidência, e aí você acompanhou, você deu aula, você esteve durante 1 ano dentro de sala de aula. Por isso, você não sofreu para receber uma ligação na quarta-feira à noite e estar na quinta-feira indo lá dando a aula, além de ter o somatório da especialização. Então, isso tudo acaba te dando uma bagagem e um conforto de que, por mais que o desafio esteja lá, se ele for me apresentado, eu vou dar conta. Você sabe que você vai entregar o seu melhor, ainda que o outro não ache que aquilo é o melhor, mas você vai sair de lá convicta que ali é o seu melhor. Então, assim, a história é top. E você repara que o olho dela tá brilhando desde o tempo início. todo. É porque, assim, passa um filme na cabeça da gente, porque passa uma história de toda a sua história de vida, toda a sua trajetória, e você vê que hoje você consegue influenciar pessoas, você está naquele local, saber que as pessoas elas vão te pegar como referência mesmo. Então, assim, passa um filme na cabeça, passa um filme da minha história de vida, passa um filme do que eu fiz para chegar onde eu cheguei, que eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. E às vezes a gente pode olhar e falar assim, mas não chegou no tempo que eu queria. E eu não entendia isso, porque eu achava que eu sairia da faculdade e minha vida já estaria assim, do jeitinho que eu planejei. E quando você vê, você olha para trás hoje e fala assim, nossa, eu cheguei em lugares que antes eu não imaginava. E assim, passa um filme. É um filme que passa na nossa cabeça. E aquilo que você falou, eu não abro mão de acompanhar. Eu me desdobro. Nem sempre, às vezes, a gente consegue, que você sabe muito bem disso, que nós temos nossas outras funções também. Mas eu tento ao máximo. E a gente aprende com os meninos do 6º ano, 7º ano, ensino médio, EJA, e aí quando você vai para dentro da sala de aula como professora universitária, igual eu brinco, eu sou mais nova do que os meus alunos. Eu sou a professora que eles, quando eu entrei dentro de sala de aula, no corredor da faculdade, os meninos confundem que eu sou aluna. Eles ainda não me veem como professora. E aí quando bate na porta que, você é professora? Não, sou a professora. Então, assim, é um filme que passa na minha cabeça. Sim, é um filme lindo, lindo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre essa percepção de como docente pelos alunos e como é a sua relação com eles. Mas antes, tem uma plateia esperando as dicas para se preparar para esse primeiro contato, com essa primeira oportunidade que pode ser criada, construída por eles, ou então oportunizada como você teve. Você construiu e teve seu resultado. Então, o que eu falo para quem vai entrar hoje? Hoje, bateu aqui na porta, olha, eu quero fazer parte do direito na escola. Curso de membros. Primeiro ponto que eu sempre falo. Segundo ponto, acompanha.
Não entra achando que você já vai dar aula, não entra achando que você já vai chegar num patamar lá em cima. A gente tem que ter, assim, quando eu falo humildade, é humildade mesmo, de saber reconhecer, olha, eu posso aprender? Chega e pergunta. Ô, Natália, ô, Andresa, eu posso te acompanhar? Eu posso ir como acompanhante? Depois você divide uma aula comigo? Como que eu posso fazer? Me ajuda. Não tenha vergonha de pedir e comece, igual eu falo. Vai acompanhando, gente. Eu falo isso por mim também. Eu sempre fui muito solícita, muito aberta quanto a isso. Não tenho nenhum pingo de vaidade com essa questão. Então, assim, manda uma mensagem, pergunta. Eu posso ir na escola que você está dando aula? Eu vou de acompanhante. Eu interessei. Eu gostei desse tema. Como que eu faço para fazer parte da comissão? Faz curso de membros. Eu quero dar aula. Já tenho o direito. Vamos fazer uma pós, vamos nos especializar, porque conhecimento nunca é demais. Então, assim, acompanha. Tenha humildade, bate na porta e pede ajuda. E fala assim, olha, eu ainda não sei tudo, estou disposta a aprender, vocês podem me ensinar? A gente sempre ensina. Eu falo isso porque é até piegas eu falar isso, mas a Fran, diversas vezes eu já peguei o telefone e liguei para ela e falei assim, Fran, eu não sei o que eu tenho que fazer. Me ajuda, por favor. E era desse jeito mesmo. Eu ligava para ela e falava assim, desesperada, Fran, me ajuda. Aí teve um dia que ela virou e falou assim, Andresa, me acompanha. Vem assistir uma aula comigo para ver se realmente é isso mesmo. E aí, gente, acompanha. Pede ajuda. Não tenha vergonha. E igual eu falo, a gente sempre começa por baixo. Então, a gente começa como membro. E aí, mostra seu serviço. Às vezes, você vira um secretário, secretária adjunto, um membro mais participativo. Então, é um degrau de cada vez. Então, faz o curso de membros, acompanhe e se profissionalize. Exatamente. Para se preparar para ministrar aula, tem que ter esses 3 passos. Sim. Curso de membros, acompanhe e profissionalize. Agora, para fins de dados, que é algo que o Lucas tem feito em todos esses bate-papos, quantas aulas você ministrou como voluntária antes do contrato? Nossa. Olha, eu devo ter ministrado sem pestanejar mais de 200. Uau. Sim, porque o que acontece? É de manhã, à tarde e à noite. E aí, assim, às vezes a escola solicitava de 7h50 às 11h30. E aí você fica o dia inteiro, aí sai de uma, vai para outra. Então, gente, sem brincadeira, deve ter sido mais de 200. Eu falo isso porque, em conjunto com a minha comissão, eu sei dos dados de fevereiro a maio. Nós fizemos mais de 60 esse ano. O ano passado, então, sim, bateu mais de 200. Eu tenho certeza absoluta. E assim, mas como que você vive só pelo direito na escola? Não, tá, gente? É deixar claro isso, que nós também trabalhamos com outras funções. Então, a gente intercala a nossa agenda. Pelo menos na semana, a gente tenta fazer uma de manhã, uma tarde, uma noite. A gente tenta intercalar para conseguir chegar nesse patamar. Mas deve ter sido mais de 200. É muita aula. É um número que até nem humanamente eu tinha noção. impossível. Que a gente vira e fala assim, deu conta? Não sei como. É verdade, eu consigo confirmar isso para vocês, porque... Eu não duvido dele não, Andresa, porque em BH, o tamanho de Belo Horizonte, a gente já bateu 220 aulas no primeiro semestre, 220 horas aulas. Pois é. A gente bateu um ano letivo em um semestre. Então, é muita aula, né? É muita aula. E é merecido, então, esse seu contrato, porque você batalhou muito para chegar até aqui, né? Sim. E esse é só o começo também. Já que você gostou do que viu. Mas, igual você falou, você, no Direito na Escola, você trabalha com jovens, adolescentes e crianças. Uhum. E lá na faculdade, você trabalha com adulto. Isso. Foi um baque para você? Como que você utilizou a nossa metodologia para aplicação em sala de aula? Não foi tanto, porque a gente também atende o EJA. E aí, como a gente atende o EJA, a gente já conseguiu saber como que funciona a questão dos adultos. A gente já sabe como que é a linguagem, que a gente sempre muda a linguagem. Então, por exemplo, a minha linguagem com os meninos, as crianças, é uma linguagem mais lúdica, é uma linguagem mais exemplificativa. Já com o pessoal do EJA, a gente já tinha o seguinte,
A gente já sabe que são pessoas que trabalham o dia inteiro, que têm uma família o dia inteiro, que estão cansados. Então, mas eles estão lá para aprender. E aí, quando você vai para o adulto, para a faculdade, você lembra a sua história, que é praticamente a mesma do pessoal do EJA, que é gente que trabalha de dia ou faz estágio de dia, tem uma família e vai estudar à noite. E aí, assim, quando eu entrei na sala de aula, eu não senti tanto baque por conta do EJA. Porque o nosso trabalho, antigamente, na época que eu era secretária adjunta, havia começado no EJA. O EJA é que nos deu a oportunidade. Então, por isso que eu não senti tanta diferença. Eu senti diferença, tenho que assumir para vocês, da questão do entrar na sala de aula e os alunos serem mais velhos do que eu. A gente vai tocar nesse assunto. Essa foi a diferença que eu senti bastante. Mas em questão da aula, em questão de ser adultos, eu não tive problema. Para deixar o pessoal curioso para continuar com a gente até o final desse episódio, vamos falar então sobre a sua advocacia. Como você disse anteriormente, você também é advogado que atua em previdenciário. Isso. Foi um facilitador para você ministrar aula sobre esse assunto, certo? Certo. Então dá para conciliar? Dá sim. Às vezes é cansativo, mas dá para conciliar. Eu tenho meu escritório, eu montei meu escritório há exatamente 1 ano e meio. Então, o que acontece? Eu assumi a comissão juntamente com abrir o meu escritório. E aí, é aquilo. Preciso advogar, preciso dar aula, preciso estar na comissão e dá para conciliar tudo. Enquanto eu tô aqui, a gente tem que ter disciplina. Então, fiquei na parte da manhã fazendo coisas do escritório. Como eu sabia que eu já tinha hoje o podcast, eu já deixei. Hoje não tem cliente, então amanhã já tem um agendamento. Dá para conciliar. Então, deixa E eu as aulas? entender. 1 ano e meio, você conciliou presidência de comissão, da aula voluntariada, 200, porque você falou que foram 200. Sim. O escritório? Sim. Que era esse, e agora um contrato. Agora Graduação. só aumentou a carga horária. Sim. Tudo E a isso. vida pessoal. Tem isso. Que eu ainda tenho minha vida pessoal. É exatamente, a família, o amigo, o lazer, o relacionamento. Sobrevive. E como que você faz isso? Porque às vezes tem muitas pessoas aí que estão nos ouvindo e nos vendo que têm ainda filhos, que têm ainda mais um negócio. Como que você recomenda para as pessoas poderem conciliar, se abrir essa possibilidade? Eu tenho muito apoio. Eu ainda não tenho filho, mas eu tenho apoio. Ainda moro com os meus pais, então eu tenho o apoio deles no seguinte sentido, em questão de auxílio mesmo, auxílio às vezes numa comida, numa roupa, então eu tenho um pouco desse auxílio para poder arrumar essas coisas. Agora a questão, eu sou a própria secretária do meu escritório, eu sou advogada, eu faço os prazos, eu monto as minhas aulas, então eu tenho hoje uma metodologia, qual que é? Segunda e terça eu fico por conta do escritório. Então, segunda-feira já chego, eu já organizo a agenda de prazos, tudo. Quarta-feira, atendimento. Aí, quarta, eu já monto a minha aula para quinta. Então, eu sempre procuro montar também com antecedência. Então, como eu vou dar aula quinta agora, eu já monto com uma semana de antecedência para não ficar em cima também. E aí, na quinta-feira, eu procuro fazer coisas mais tranquilas dentro da rotina do escritório. Quinta, eu não marco mais agenda do direito na escola. Hoje eu não consigo mais marcar por conta das aulas que eu dou à noite. E aí os outros dias da semana, aí tem a sexta-feira que eu fico por conta de organizar de novo a semana que vem para fazer as minhas coisas, assistir uma aula. E no sábado de manhã é o dia que eu tiro, assim, eu vejo as minhas aulas, que eu ainda faço os meus cursos, e a partir de meio-dia eu já não faço mais nada, porque é aquilo, né? A gente tem que conciliar a nossa vida pessoal também. Então, assim, é uma rotina, poderia falar que é fácil? Não é fácil. É cansativo. Mas é o que eu propus a fazer, então eu vou fazer da melhor forma que eu consigo. Perfeito. E na sua docência, você já conseguiu algum contrato que beneficiou a sua advocacia? Então,
Eu acho que eu não tô sendo uma professora muito boa nesse ponto, porque você acredita que eu consegui ensinar os meus alunos a captar no direito previdenciário e eu descobri que tem alunos que estão ganhando dinheiro dentro do previdenciário graças à minha aula. Vocês estão falando, tá todo mundo chocado, assim, alunos que já passaram na OAB. E aí, claro, eu tive parcerias, que os meus alunos me indicaram clientes, mas eu sei de 2 a 3 alunos meus que estão atuando em previdenciário, que começaram a atuar. Apareceu um cliente, eu falei, pega, não dispensa, porque vocês estão começando agora, já estão nessa área, atuando, tudo. E assim, já fiquei sabendo que tem alunos meus. Então, assim, nesse ponto eu tenho até que mudar isso, porque, como se diz, a gente ensina. Mas eu quero que venha pra mim também, né? Ai, que legal que já tá dando resultado pra você, já tá sendo benéfico pros seus alunos. E que bom que você mostrou como é possível para um advogado, uma advogada que tem as suas questões, sua vida social, sua vida profissional, também se encontrar em uma nova profissão, que é a docência. Sim. E é uma nova profissão, não é uma nova matéria, não é um material de estudo fora da realidade do advogado. E hoje você está sendo remunerado por isso. Sim, exatamente. E uma remuneração não é como se diz, igual você falou. É só um curso que você está assistindo, ou um curso que você está palestrando. Não, eu sou remunerada, eu recebo para isso. Eu corrijo prova, eu faço prova, eu dou trabalho, eu recebo para cumprir a minha carga horária. Professora com contrato e tudo. Com contrato e tudo. Igual advogado com OAB e tudo. Tem professora com contrato e tudo. Lançado, então. Sim, lançado. Então, vamos matar a curiosidade do pessoal, que você falou sobre a questão de ser professora em um universo em que existem pessoas mais velhas. Você já se acostumou com ser chamada de professora? Ainda não? Não. É estranho. Eu sinto... É como se diz. É até feio falar isso. Mas parece que ainda é um sonho. Que eu preciso de um cutucão lá para alguém falar assim, olha, você é professora. E sabe quando a minha ficha caiu de fato? Agora, no final do semestre. Que foi quando eu orientei 2 alunos no TCC e eu vi o meu nome lá como orientadora. E aí, professora orientadora. E aí foi que a ficha caiu, que eu falei assim, gente, eu sou professora mesmo. Eu já estive do outro lado, agora eu estou... É meio que mudar a chavinha. E às vezes a gente demora um pouco para mudar essa chavinha. Não é nem porque você não gosta daquilo, você não está sendo grato. Mas você sempre se vê como aluno, como a Andresa que ia para a faculdade. E hoje eu sou a Andresa professora. E aí isso dá um choque. E principalmente essa questão dos alunos, porque os meus alunos são mais velhos. E aí, assim, nossa, professora, mas você formou muito nova, que é o que eu sempre ouço. E eu ouço dos meus alunos, ouço dos meus clientes, e aí isso dá um choque. Mas quando eles mandam assim, professora, tudo bem? Oi, professora, encontra no corredor. Oi, professora, você vai vir hoje? Professora, eu quero que você senta na banca do TCC para assistir. Aí você toma aquele sacode e fala assim, de fato, eu sou professora. Sim. E como que você superou esse desafio de todo tempo se deparar com essa insegurança de estar na frente de pessoas de maior idade, às vezes de maior até experiência? Como que foi isso para você? Terapia. É um desafio diário, gente, todos os dias. Você pensa 1000 coisas, mas tem aquela questão também. O fato de você saber que o que você está explicando, você tem que ter segurança. Sim. É da mesma forma que o fato de eu ter um cliente. O cliente chegou no escritório. Você precisa passar para ele a situação dele. Então, é o que eu utilizo hoje dentro da sala de aula. Eu preciso passar para os meus alunos e com confiança o que eu estou proposta a fazer. Então, quando eu entro, o baque que eu tenho é na hora que eu estou entrando na sala de aula. Mas depois que eu começo a falar, que eu começo a explicar, eu não tenho problema nenhum com isso mais não.
Nenhum mesmo. É só de vez em quando que às vezes dá uma... Você fala assim, nossa, mas ele poderia ser, por exemplo, meu pai. Ele poderia ser o meu irmão mais velho. E aí você fala assim, gente, eu tô ensinando uma pessoa que poderia estar aqui do mesmo jeito que eu. Porque a gente sempre teve aquela do professor, a gente sempre teve aquela estigma, né? Do professor mais velho e tudo. E aí, assim, dá um baque na hora que eu entro. Que eu piso com o meu pé direito dentro da sala de aula. Mas depois eu... Conhecimento é poder, te dá poder também, né? Exatamente. Que eu sei que o que eu estou explicando para eles é correto. Eu tô buscando o meu melhor. Então, o que eu não souber, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Olha, eu não sei. Não é que eu não sei, eu vou pesquisar. E aí a gente pode chegar numa solução juntos. Porque, às vezes, a gente realmente, professor, não sabe tudo, a gente não sabe tudo. Mas eu sempre passo uma segurança para os meus alunos que, assim, até eu fico chocada. Você fica orgulhosa de você Eu mesmo. fico orgulhosa. É até feio falar isso. Vai falar assim, nossa, ela é muito Tem soberba. nada. Não, gente, eu não sou soberba. Mas eu fico orgulhosa de saber que eles estão aprendendo. É autoconhecimento, né? Você autoconhecer-se para se auto-reconhecer também os seus méritos, suas conquistas. Porque se você não reconhecer, quem é que vai? Isso é verdade. Não é? E hoje o seu contrato, ele é durante um semestre? Você falou que terminou o semestre, vai fazer mais um semestre? Como que é? Então, o semestre termina agora dia 12 de julho, amanhã, quinta-feira. E aí, o que acontece? Tem a possibilidade, sim, da prorrogação do contrato, porque faculdade é assim, a maioria das vezes a gente não pega o contrato anual, né? E aí é prorrogação. Então, a gente já está fazendo uma reunião para prorrogar o contrato, sim. Aí vai terminar o semestre, reunião de encerramento com a prorrogação. Que ótimo. E o seu contrato tem qual natureza? CLT? Não é CLT. Prestação de serviço? Prestação de serviço, exatamente. Sim. Ele é prestação de serviço. Ótimo. E por falar em reconhecimento, você está aí com o seu broche de reconhecimento que foi entregue pelo professor Lucas. Esse é um broche entregue sempre nos momentos dessas entrevistas, desse bate-papo que a gente faz aqui no Direito na Escola Cast, mas o prêmio é só no Direito na Escola Experience. Então você já pode ir lá reservar na sua data. Ano que vem vai ter Direito na Escola Experience. Quero você lá no palco para receber essa premiação. Estarei lá lindamente. Sempre ficava vendo todo mundo chegando lá e falava assim, um dia eu ainda vou estar lá. E ano que vem estarei. E chegou esse dia. Parabéns. E por falar em chegar nesse dia, só uma duvidazinha. Como que era a Andresa antes do DNE e como que é a Andresa de hoje? Fiquei curiosa para poder saber, porque você veio de uma pegada que não era ser professora, mas sempre se via no direito. E hoje você é a pessoa que concilia a advocacia, o voluntariado e o professor contratado. Não é apenas o direito na escola como um contrato. É o direito na escola na sua essência de voluntariado e o direito na escola aí como um propulsor aí da educação e da transformação. Conta aí um pouquinho que eu fiquei curiosa para saber. Eu amadureci muito. Eu sempre fui uma pessoa muito avançada para a minha idade, que eu falo em questão de responsabilidade, né? Eu sempre tive muita responsabilidade com as coisas. E aí, a Andresa, antes do direito na escola, eu ainda não tinha virado a minha chavinha, que eu era a Andresa adulta, com 50 mil responsabilidades, e que eu inspiraria pessoas. E a Andresa, depois do direito na escola, é a Andresa que tem que ter responsabilidade, porque hoje, querendo ou não, também tem um cargo de confiança, um cargo que é voluntário, mas as pessoas se espelham em mim. A Andresa que está lá na frente, então, por exemplo, quando eu falo com os alunos de bullying, cyberbullying, eu sofri bullying, cyberbullying, principalmente bullying na época da escola. Então, hoje é a Andresa que está lá para poder falar com eles sobre isso. Que a Andresa que chegou em algum lugar, então vocês também podem chegar. Então eu vejo muito com essa questão de inspiração mesmo, porque assim, é piegas falar isso, mas não é fácil pra gente que é mulher, pra gente que é negra, pra gente
estar num lugar de fala e ter pessoas que vão nos pegar como referência. Então, assim, tem um divisor de águas na minha vida. Tem um divisor de águas da Andresa antes do direito na escola, a Andresa antes de montar o escritório e a Andresa depois do escritório, depois do direito na escola. É a mesma pessoa, com a mesma essência. Mas eu vejo que eu amadureci muito. Tenho muito mais responsabilidade. Muito mais. A Andresa contratada, a Andresa professora, é muito mais. Eu tenho mais responsabilidade em tudo. Tudo, tudo, tudo. Show. Que bacana, hein? Show. Tem mais Isso alguma que é pergunta? história. Eu tô impactada com a história da Andresa. Impactada mesmo. Que essa mesa aqui. Dá, o tempo todo. Não, e o tempo todo ela emocionada. E a Fran fica segurando pra não chorar, porque a Fran é dessa chorosa que chora com novela. Não com a margarina, tá, gente? A propaganda da margarina, não. Mas a Fran emociona. Ela tá o tempo todo tão emocionada que isso cativa a gente, porque é isso que a gente gosta de ver. Isso é inspiração. Sim. Isso é inspiração. Obrigada, Andresa, pela presença, disponibilidade, pela troca que você trouxe aqui hoje, compartilhando tantas ideias. Parabéns pelo cargo. Espero que continue aí, renove durante essa semana. Manda notícias lá pra gente. Com certeza, tá? mandarei. Pode ficar Pra gente tranquilo. encerrar, dá algumas dicas para as pessoas que estão buscando esse cargo. Quais seriam as habilidades necessárias para quem quer ser um professor contratado? Antes de tudo, a capacitação. Eu falo de capacitação porque eu tenho 2 pós, né? Já tô terminando minha 3ª. Então, capacitação nunca é demais, tá, gente? Todo mundo fala assim, eu vou estudar de novo. Vai estudar de novo. A gente vai continuar estudando o resto da nossa vida. E humildade. Saber que você não vai chegar dando aula, você não vai chegar, igual eu brinco, com os 2 pés na porta, que não adianta. A gente tem que começar lá de baixo. Então, assim, se capacita, procure, pergunte. Se uma pessoa não foi solícita, não desanima, tem outra pessoa que vai ser solícita. E assim, faz o melhor sempre. Não faça só por estrelismo, não faça só porque você quer. Eu vou entrar porque eu preciso disso, eu quero aquilo. Não, as coisas vão acontecendo quando você menos espera. E se você quer ser um professor universitário, capacite bastante também, professor contratado. E assim, estude. Estude, que estudar nunca é demais. Capacitação, estudo e humildade. Essas foram as dicas da Andresa Querino para você. E quem quiser continuar essa conversa com você, Andresa, qual é o melhor canal para te procurar? Instagram, gente. Meu Instagram é assim, eu respondo mais rápido, mas também eu respondo pelo WhatsApp, mas o meu Instagram. Então, assim, pode procurar, é Andresa com 2E, Querino, Querino, não tem como errar. Então, é a única Andresa que vocês vão encontrar lá que tem o sobrenome Querino. Então, podem procurar, que o que precisar de mim, podem contar comigo também. Sou super aberta, super solícita. E no mais é isso. @Andresa com 2Es Querino. Isso. Muito obrigada. Obrigada, Fran. Obrigada, Nath. Obrigada, Andresa. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu que agradeço vocês, meninas. Muito obrigada por essa experiência. E juntos nós somos o Direito na Escola Cast.